dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Caros irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Venho mais uma vez partilhar uma reflexão com vocês. A reflexão de hoje, quero falar a respeito de Jesus e as crianças. O encontro de Jesus com as crianças. Nós vamos ler um trechinho do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. Naquele momento, foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendia. Jesus, todavia, disse: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Jesus estava sempre muito rodeado por pessoas. Onde ele estava, tinha muitas pessoas sempre em volta, doentes, curiosos, enfim. E naquele momento em que as crianças foram trazidas para que Jesus as tocasse e abençoasse, os seus discípulos, as pessoas adultas ali, acharam que as crianças iam incomodar Jesus. Mas para Jesus a criança não era incômodo nenhum. E ele então disse: não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Então as crianças são pessoas especiais. Na verdade, para Deus, todas as pessoas são especiais, mas as crianças, elas indefesas, e Jesus sempre deu uma atenção especial para as pessoas incapazes, pessoas indefesas, pessoas que não tinham a quem recorrer. E as crianças, então, ali trazidas, Jesus as abençoou e depois ele partiu. Agora, no mês de maio de 2020, eu vi uma reportagem em uma emissora de televisão importante, na qual eles apresentaram uma estatística que no Brasil, agora nesse momento de pandemia, o número de violência contra a criança cresceu 98%. Podríamos dizer, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Na verdade, Jesus está aqui. Ele nunca nos abandonou. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Mateus 28, 20 está escrito. Então Jesus está presente na sua igreja, em cada um de nós, nas crianças, especialmente naquelas crianças que sofrem com maus tratos. Das crianças como referência para nós no reino de Deus. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como é esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então ele coloca a criança como uma referência para nós. A criança nos apresenta muitos sinais que nos ligam ao reino dos céus. E aqui, quando os discípulos discutiam quem era o maior, e Jesus coloca no meio deles uma criança e fala: vocês devem ser como uma criança desta aqui. Assim vocês serão grandes no reino do céu.
Não é a arrogância, a prepotência, o conhecimento que vai fazer que sejamos maior ou menor. É as nossas atitudes. Uma criança, ela é muito sincera naquilo que elas fazem. E elas, segundo algumas palestras que já ouvi a respeito das crianças, a criança até os 7 anos, aproximadamente, elas estão formando a sua personalidade, formando ali o seu caráter. E nesse período de vida, elas espelham muito nas pessoas. Elas aprendem aquilo que os adultos lhes ensinam. E até esse momento elas formando ali a sua personalidade, muitas coisas que elas ouviram, que elas aprenderam dos adultos, elas vão carregar consigo para a vida toda. Então nós adultos, devemos ter muito cuidado no relacionamento com as crianças, porque é de nós que elas vão tirar uma lição de vida. E Jesus ainda vai falar aqui, no capítulo 18, ainda, do versículo 5 ao versículo 7, e aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que crê em mim, melhor será que eles pendurassem ao pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Esta figura que Jesus nos apresenta aqui, a mó é uma pedra de moinho. É uma pedra que, em duas partes, né? Uma parte inferior e a parte superior, que vai girando, a superior gira e vai triturando o alimento. Por exemplo, o milho, você coloca o milho e aquela pedra vai girando e vai triturando o milho, até se tornar o amido de milho, como nós conhecemos, o fubá. Então é uma pedra muito pesada. Às vezes ela é tocada a tração animal, né? Uma ajuda de boi, por exemplo, que vai girando essa pedra, ou a tocada a água, né? É feita uma estrutura na qual a água vai mover a pedra de moinho, essa mó. E ela é uma pedra muito pesada que um homem não consegue movimentar essa pedra sozinho. E Jesus coloca aqui, para escandalizar uma criança, seria melhor amarrar uma pedra dessa no pescoço e se jogar ao mar. Que situação, né? É uma figura importante para a gente pensar. Devemos ser sempre bons exemplos, uns para os outros, principalmente para as crianças, já que elas vão aprender de nós um modelo de vida a seguir, não causar escândalos para as crianças, né? Nenhum tipo de violência que possa atrapalhar a sua personalidade, que venha prejudicar a sua vida, porque as crianças, os adultos do futuro, são exemplo daquilo que nós transmitimos para elas, né? Então devemos ter muito cuidado a respeito do tratamento com as crianças, sendo sempre bons exemplos no amor, no trato, exemplo de solidariedade, de respeito, de compreensão, para que elas possam levar bons exemplos ao longo da sua vida. Tem alguns modelos aqui apresentados por uma criança que nós podemos trazer para a nossa vida. Por exemplo, a confiança nos pais. Uma criança, ela confia que seu pai, a sua mãe, é a sua proteção, é tudo o que ela precisa. Uma criança, quando está junto do papai e da mamãe, ela se sente segura, porque ela sabe que toda a provisão para a sua vida, o seu papai e a sua mamãe vai estar cuidando, vai estar trazendo para ela. Então ela se sente segura estando com os pais. Que nós possamos também copiar esse exemplo para a nossa vida com relação a Deus. Oxalá que nós fizéssemos isso, né? Confiar que estando junto de Deus nós estamos seguros.
Ele tem todas as provisões para nós. E Jesus chegou a dizer: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando nós confiamos em Deus, assim como a criança confia nos seus pais, a nossa fé nos dá uma garantia, de uma segurança, uma paz, que nós possamos prosseguir a nossa caminhada. Um outro exemplo da criança é a sua sinceridade, a sua pureza de coração, né? As crianças não guardam mágoa no coração. Elas, às vezes, brincando ali, se desentendem, né? Às vezes até choram, mas momentos depois estão brincando novamente juntos, como se nada tivesse acontecido. Então, o coraçãozinho da criança não tem lugar para mágoa. E a Bíblia nos fala, aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 26, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Porque é natural que nós, relacionamos com os outros, às vezes ficamos um pouco chateados, um pouco magoados, algumas coisas que acontecem que nos deixam magoados, mas nós não deveríamos guardar isso no nosso coração. A exemplo das crianças, deveríamos desvencilhar o mais rápido possível dessas mágoas, dessas situações que nos causam mal. E aqui no texto de Efésios vai dizer assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deveríamos dormir, né, passar de um dia para o outro com a mágoa, com ódio no nosso coração a respeito de outras pessoas, né? Deveríamos perdoar sempre para que possamos não levar de um dia para o outro a tristeza e a raiva, o ódio, não o rancor no nosso coração. Assim como as crianças estão sempre felizes, sempre alegres, porque o coração delas são puro, né, diante de Deus e diante das pessoas, nas suas sinceridade e inocência de crianças. Nós, como adultos, às vezes carregamos tantas coisas em nós, né? Coisas antigas, coisas velhas, e isso muitas vezes nos atrapalha na nossa caminhada. Então precisamos buscar de Deus uma renovação interior, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Aqui em 2 Coríntios 4, 16, um versículo aqui importante. Por isso não vos deixamos abater, pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Interessante, né? Nós vamos, ao longo da vida, vamos chegando na idade avançada às vezes, e as consequências é natural, doenças às vezes, um abatimento físico, às vezes até mental, né? Não tem mais aquela agilidade. Então, o nosso corpo físico, ele não resiste muito. Mas a nossa fé, ela deve ir cada vez mais crescendo, né? Maturando-se, para que nós possamos, o nosso interior se fortalecendo e renovando com essa presença de Deus. Precisamos buscar na sua palavra, no Espírito Santo de Deus, essa renovação interior. Porque mesmo que o nosso físico vai envelhecendo, o nosso espírito vai renovando cada vez mais. Cada vez mais nos tornamos pessoas de fé e possamos dar exemplos, bons exemplos para todos, principalmente para as crianças, para que possamos ter uma sociedade melhor no futuro. Que nós possamos buscar essa graça de Deus a cada dia, que Ele nos dê essa oportunidade de conhecer melhor Jesus Cristo a cada dia e possamos vivenciar a sua palavra, que possamos buscar exemplos até nas crianças que nos estimulam tantos, né? Muitas vezes, em vez de dar exemplo, nós pegamos exemplo dela para nós, né? Em muitos casos, em vez dos pais conduzir as crianças até a igreja, até a comunidade, às vezes são as crianças que levam os pais até a comunidade. E isso é muito bonito também, né? Mas deveria partir de nós essa renovação interior, para que a cada dia possamos experimentar a graça e o conhecimento do Senhor em nossa vida e a prática no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. É vida que brota da vida.